Oi galera, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar de um livro muito tchutchuquinho de fofo, porém muito triste, que eu li com as minhas alunas dos sexto e sétimos anos para o Clube do Livro de um dos colégios, que é o A Cinderela Chinesa, da Adelaine Ma. Esse livro é uma história verídica de uma garota que nasceu na China, no momento em que estava acontecendo a transição de unificação ali comunista, e depois ela vai se mudar para a Inglaterra e ela escreve o livro originalmente dos Estados Unidos. Então esse não é o primeiro livro dela, e falarei sobre isso logo menos. Bom, esse livro aqui caiu na minha mão porque uma professora amiga minha, ela aplica para alunos das turmas dela, e eu falei, poxa, quero ler, né? Porque os alunos chegam na minha mão comentando esse livro depois, mais velhos, e eu queria conhecer. Então, decidi obrigar minhas alunas a lerem comigo, e foi muito bacana, porque a gente teve pouquíssimo tempo para ler, acho que foi tipo uns 15 dias, e eu cruzava com elas no corredor e elas, professor, tá muito triste, você já chegou naquela cena? E eu não tinha nem começado a ler o livro. Eu li, tipo, nos últimos 4 dias antes do clube. E elas, toda vez que esbarravam, elas falavam, professor, eu tô gostando, mas eu não sabia que ia ser triste assim, senão acho que eu não teria escolhido. Elas estavam, assim, despreparadas pro que esse livro trouxe. E eu também estava, porque como o livro é pituquinho, tem cento e pouquinhas páginas, eu falei, certeza, 2 dias antes eu sento, eu leio e dá pra ir pro clube tranquilo. E eu não consegui fazer isso, porque tinha cenas muito tristes, e saber que isso aqui era uma história real me dava, assim, um engodo, sabe? Um negócio assim, no estômago, que eu falava, gente, eu preciso parar. Aí eu precisava fazer outra coisa, porque não dava, eu não conseguia imaginar uma situação como essa e pessoas fazendo coisas como essa. Então, assim, eu tive que me policiar muito na hora de conversar com a galera e na hora de ler esse livro, porque é uma cultura muito diferente da minha. Eu vivo numa cultura ocidental brasileira, copiada de Península Ibérica, que também copiou de Grécia e Roma, tá? Então é totalmente ocidentalizada a nossa cultura. Eu estudo isso e estudei isso na faculdade de letras, agora na faculdade de história, e eu nunca fui para estudar literatura japonesa, chinesa, indiana, do Oriente Médio. Eu nunca fui atrás da cultura oriental assim a fundo, nunca estudei isso. Então é meio, a gente é levado por preconceito, sabe? Tipo, de ler aquilo e falar, que absurdo, a gente nunca faria isso. Não sei, às vezes a gente faça pior, tá? Então eu tive que ter um exercício mental pra ser justa, sabe? O que estava acontecendo? É uma menininha que ela vem de uma família em que ela já tinha uma irmã e 2 irmãos mais velhos. Então ela é a 4ª filha. E ela... ou 3 irmãos. Que seja, tá? Ela é, acho que a 5ª filha, na verdade. E na hora que ela nasce, a mãe dela falece. E aí todos os irmãos e o pai vão passar a culpá-la pela morte dessa mãe. O problema é, estamos passando por um momento aqui em que os homens, eles, e também pela cultura deles, de que os homens têm a função de trabalhar e sustentar a casa. E a mulher tem a função de ficar em casa, cuidar daquela galera e ser mãe. Então, se ela perdeu a mãe, esse pai tem que casar de novo, porque ele precisa de uma mulher para dar as ordens na casa. Não que ela vá trabalhar, porque ele é muito rico, ele tem muito dinheiro, mas que alguém tem que se responsabilizar por aquela parte. E aí ele recasa. E eles moravam num local da China, que acho que, se vocês conhecerem um pouquinho da história do país, vocês vão ver que a China passou por, por catástrofes, assim, muito tensas. De que foi um país que era tribal, e essas brigas entre esses guerreiros, essas tribos, eram infinitas e matavam muita gente, e a população era predominantemente agrária e analfabeta. Aí a gente vê que acontece um processo de colonização da China, que ela vira tipo o quintal do mundo, né? E que muitos países vão abocanhar pedaços por causa da produção de chá, só que por conta dos chineses usarem o ópio para uma ligação espiritual, vai acontecer a grande guerra do ópio com a Inglaterra, e depois disso vai ter a tentativa de transformar a China num país comunista, e a gente vai ver uma galera, tipo, marchando violenta para dominar e fazer a luta de classes e dominar o país, como realmente aconteceu. E a gente vê que vários locais da China foram dominados por países diferentes. Então, no começo do livro,
A nossa protagonista, ela mora numa cidade colonizada por franceses. Então, a língua mais importante, tudo tem legenda francês, chinês, sabe? E as pessoas mais bonitas são aquelas mestiças com os franceses. E o pai casa com uma mulher dessa, muito bonita, de família francesa, ela é miscigenada. E aí essa mulher vai tocar o terror, porque ela vai ver os filhos do marido com essa outra mulher não como seus enteados de quem ela vai amar e cuidar e adotar como filhos. Ela vê como competidores para os futuros filhos que ela vai ter. E uma memória intensa de que o cara já foi casado com outra mulher. Então, ela vai maltratar essas crianças de uma maneira absurda. E como tem uma divisão muito forte lá, de que é ele que trabalha e ela que decide as coisas da casa, esse pai não faz nada. Ela vai ter 2 filhos com esse cara, um menino e uma menina, e esses 2 vão sempre receber comidas melhores. Sim, eles comiam coisas diferentes. Eles vão receber roupas bonitas, seja para sair, seja para ficar em casa. Os colégios em que eles estudam são melhores. Tem que ter uma discrepância muito grande e essa mulher fica jogando na cara dos filhos do outro casamento de que eles são um fardo, de que o pai tem que ficar sustentando, de que eles têm que aprender a se virar logo. O problema é que a irmã mais velha dela acha um jeito de ficar próxima dessa mulher e conseguir se safar, logo ela casa e ela chispa. Os irmãos mais velhos são homens, então eles têm uma prioridade dentro da família e eles vão seguir a carreira desse pai, eles são os herdeiros, então tudo também fica relativamente bem. O problema é ela é a mais nova, ela é menina de um casamento que essa mulher quer fazer esquecer e ela que matou a mãe, então tipo, ela é a grande culpada de tudo. E aí ela precisa se destacar, ela precisa mostrar pro pai dela que ela existe, porque eles chegam a esquecer ela na escola, esquecer que tem que levá-la, esquecer de dar comida, se tem que fazer, tipo, educar o cão, e na hora de educar esse cão tem que dar, tipo, o bichinho de estimação, que eram patinhos, que cada um dos filhos tinham um. Se a gente vai ter que educar o cão e pode ser que ele mate um dos patos, o pato de quem que a gente vai pegar? O dela. Então, são coisas absurdas. E ela começa a contar a história pra gente quando ela tinha 4, 5 anos. Tipo, ela é uma criança totalmente dependente. E os pais a tratando de uma maneira, sabe? Horrível, horrível. E ela vai ser inteligente. Ela decidiu estudar, que nem uma louca. E ela vai ser sempre a presidente da classe, a primeira da classe, a primeira da turma. E ela vai se destacar muito por conta disso. Ela é uma ótima escritora. Ela vai publicar textos no jornal. E aí parece que o pai sabe que ela existe por conta disso, sabe? Só que isso também é motivo dos irmãos quererem fazer um bullying muito grande pra cima dela, porque ela é metida. E ela não tem o direito de ser boa em nada, porque ela é uma assassina. E aí essa menininha vai sofrer, gente. Tem cenas, assim, angustiantes mesmo, sabe? Tipo, de ver o bichinho de estimação dela, de ver os irmãos fazendo umas pegadinhas com ela que dá nojo, de ver ela com fome, de ver ela ter que ir pra escola debaixo de chuva, de neve, a pé, num furacão, e ninguém tá nem aí pra ela. A gente vê ela não podendo ter amigos, porque ela não pode sair de casa e ninguém pode vir na casa dela, e quando isso acontece é catastrófico. Ela é mandada para o internato para morar sozinha, enquanto todos os outros filhos ficam na casa e é ela que não é bem-vinda, então ela tem que morar num colégio. E quando tá chegando os comunistas, que eram bastante violentos, ninguém vai buscá-la, o colégio fica vazio. Todas as meninas são levadas embora pelas suas famílias. Ela fica sozinha, num colégio para mais de 1.100 crianças. E ela só é buscada por uma amiga da prima, da tia, da mãe, que lembrou que ela existia e foi buscá-la, porque os próprios pais estão nem aí. As freiras que cuidam dela recebem cartas dos pais, ela não recebe. Todas as amiguinhas dela ganham roupas novas e visitas semanais de fim de semana e ovos, porque eles só podiam comer ovo se os pais mandassem, porque era muito caro. Ela nunca comeu um ovo na vida dela. Os pais não mandavam roupa, era a freira que ficava com dó e percebia que ela estava crescendo e mandava para os pais a conta de um vestido novo e de um tênis novo. Eles nunca foram visitá-la nesse tempo que ela passa no internato. E, obviamente, as pessoas ao redor dela percebem isso. Todo mundo vê que ela é uma rejeitada, de que ninguém gostava dela. E é muito triste. As cenas que ela vai narrar aqui são tipo de espremer o coração. Muito, assim. É horrível e é verdadeiro. Só que a gente fica pensando, tipo, podia ser pior, porque ao mesmo tempo que ela tá contando essa situação, ela tem muita sorte trazendo uma família rica. Porque esse pai ainda coloca no internato e paga o colégio. Porque é aquele momento em que
muitas famílias estavam muito com falta de dinheiro, com desespero, com medo pela violência comunista que estava chegando. E quando nascia uma menina que não vai carregar o nome da família, só uma despesa, eles abandonavam na rua, embrulhada em jornal, um nenê pra morrer, sabe? E ela conta, assim, dá só uns relances desse tipo de cena que você fica tipo, gente, é chocante, tá? É muito lindo, mas é chocante. E ela vai contar pra gente, tá? A história da vida dela. O problema é que chega lá no final, e a gente sabe que ela se deu bem porque ela virou uma escritora e tal. E aqui na sinopse conta que ela casou, que ela tem filhos, tudo tá bem. E aí, na hora que ela vai contar pra gente como é que é a coisa dela, como é que a vida mudou, tá? Ela fala, então, só que mais sobre isso eu conto no meu outro livro. Eu falei, moça, você não pode fazer merchan do seu próprio livro dentro do seu livro. Eu falei, como assim? Ela, foi clássico, eu terminei e não vou te contar porque você tem que comprar o meu outro livro. Eu fiquei muito brava. Eu falei, tudo bem, se você terminasse de um jeitinho bonitinho e eu ainda tivesse curiosa, porque você termina com muitas perguntas, sabe? Eu ia comprar o outro livro dela com muito carinho, porque eu gostaria muito de ler. A continuação, quer dizer, não sei se é continuação, não sei, tal, whatever. O outro livro lá, mas não assim, sabe? Do tipo, vai lá ler meu outro livro. É legal, mas prepare um lencinho. Triste, tá? Muito triste. E aí a gente fica pensando, nossa, né? Que eles são malvados. Malvados do caramba, a gente faz coisa muito pior com criança, tá? Povo ocidental. Com velhinhos. O avô dela, que deveria ser o cara, ó, super respeitado, é largado de canto. A gente trata nossos idosos muito pior. Nossas crianças são abandonadas e entram pro tráfico. E a gente joga a criança na caçamba de lixo também, tá? Ah, e tem coisas horrorosas. Ela conta da avó com os pezinhos todos embrulhados ali, porque tinha que ter pezinhos pequenos, e o problema da coluna que ela desenvolve por conta daquilo. Nós, mulheres ocidentais, botamos silicone, botox, e pinta o cabelo, e estica aqui, puxa ali, faz cirurgia, faz lipo, dói, a recuperação é tensa, é perigoso, e a gente faz umas coisas loucas por beleza, né? Assim, o nosso mundinho é até que parecido. Mas que dó. Tem fotos da família dela e você fala, ah, você é a desgraçada que fazia isso com a menina. Vale a pena ler, gente. É aquela leitura assim de, ai, conhecer um pouco do outro lugar, se preparar pra doer um pouquinho, mas é legal pra gente sair da nossa bolha de conforto, tá? Bacaninho o livro, é rapidex de ler, vale a pena, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.